Olá, boa noite, queridos líderes da ANRA. Sejam muito bem-vindos a mais uma capacitação online aqui da nossa Associação Norte de Rondônia e Acre. Hoje com um público muito especial, líderes de mordomia, equipes de EDMC e também estamos recebendo líderes, né, de outros departamentos, como o Ministério da Mulher, Ministério da Criança e dos Adolescentes, e também outros líderes, anciãos também da área. Sejam muito bem-vindos. Que bom ter a sua participação, mesmo que seja aí do outro lado. A gente fica muito feliz e acompanha cada comentário. Eu tenho certeza que você já está participando aí pelo chat do YouTube. E quero convidar você, se você ainda não segue, não nos segue nas redes sociais, ou ainda não é inscrito no nosso canal, mas qual o canal do YouTube? Esse que você está assistindo esse treinamento. Se inscreva, ativa o sininho, siga as nossas redes sociais, Adventistas, Rondônia e Acre, compartilhe, engaje, comente e fique acompanhando, fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa associação, ok? Olha, eu tenho uns recados aqui muito importantes. Primeiramente, você já deve estar vendo aí no chat um link, creio que já esteja fixado. Se não está, vai estar fixado. Para você participar do sorteio. A gente vai ter um sorteio aqui muito especial, tá? Então, fique atento, fique ligado. Já entra aí no link, entra no formulário, coloca o seu nome, coloca as informações lá para você participar do nosso sorteio, ok? E agora eu quero apresentar também a nova secretária, se você ainda não conhece, do Departamento de Mordomia. Quero apresentar, vai aparecer para você. Opa, vai dar certo. Ok, agora foi. A Ângela Santos é a nova secretária de Mordomia Cristã e também do Ministério da Criança, Ministério dos Adolescentes, Saúde também, né, professora Neise? A professora Neise que está aqui acompanhando, tá tudo ali já, gente. Eu tô só lendo aqui as informações, viu? De todos esses departamentos. É a Ângela. Nossa, mas ela não era do Ministério Jovem? Sim, mas agora ela está neste novo departamento. E aí está o contato da Ângela também para você que precisa tirar alguma dúvida, precisa de informação. Essa é a nova secretária. Então, printa a tela, anota o número para você não perder o contato. Outro recado muito importante. Atenção, atenção, você aí, líder de mordomia. E também para você que faz parte da equipe EDMC aí do seu distrito, presta muita atenção. Você provavelmente faz parte de um grupo no WhatsApp, certo? E tem um grupo de WhatsApp por cada região, né? Primeira região, segunda região, terceira e agora também temos a quarta região. Vou falar aqui a frase que o pastor Seixas soltou bem aqui, ó. Acabou isso. Acabou-se, né, pastor? Agora vai ser um só. Vai unificar tudo para que as informações cheguem tudo lá. E lá aconteceu algum programa especial de mordomia, o sábado da mordomia, na sua igreja, a equipe da IDMC se reuniu para fazer treinamento. Mande sua foto lá no grupo. Já fazia isso no outro grupo? Nesse grupo também você vai fazer. Tátila, mas como é que vai funcionar? Vamos lá. Meu passador não tá dando certo aqui, Vinícius. Vamos lá. Aí, obrigada. Vamos lá. Grupo de mordomia, líder de mordomia. Já tira um print se você está assistindo pelo celular ou se você está pelo seu computador, outro equipamento. Pega o seu celular, já aponta aí, ó, a sua câmera para esse QR Code, ok? E aí você já pode estar participando deste novo grupo que será unificado, tá bom? Vou deixar aqui alguns segundos, né, Vini? Agora já, líder de mordomia, ok, conseguiu entrar, conseguiu printar esse QR Code. Agora você que faz parte da equipe de EDMC. Vamos lá, próximo QR Code. Só para a equipe de EDMC. Tá escrito primeira região aí, gente, entre parênteses, mas provavelmente a secretária ou o pastor vai corrigir depois, mas é um grupo só, tá? Não é só a primeira região. Então vai ser um grupo só agora, né? Vai ficar bem melhor, né? Fala a verdade. Olha aí, ó. Ok? Tiraram print, apontou a câmera do seu celular, já conseguiu entrar? Beleza, então a gente continua aqui. E agora eu quero convidar ele
o nosso pastor responsável por essas pastas, né? Aliás, é uma pasta só, né, pastor? Que é mordomia, que engloba o líder de mordomia, as equipes de EDMC, enfim, muita coisa. Pastor Renato Seixas, muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Tátila. Olha, a gente está viajando junto, eu, Tátila, Ângela e Inês, desde sexta-feira. Desde sexta-feira. Ouvi muita história, aprendi muito sobre a caminhada dela até aqui. Ia ser psicóloga, né? Agora está na comunicação, mas é uma alegria estarmos juntos. Mais da sua história, né? Sim, não revela, né? Queridos, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos. Sejam bem-vindos, líderes do Ministério da Criança e do Adolescente, líderes do Ministério da Mulher, você líder do Lar e Família, anciãos, né? É bom estarmos integrados na missão, trabalhando para termos uma igreja fundamentada na palavra e focada na missão. Muito obrigado à presença de todos os diretores de mordomia, EDMC, do Crescendo em Cristo. Que seja uma noite de grandes bênçãos, tá? Antes de orarmos, Tátila, eu queria ler um texto bíblico apenas. Daqui a pouquinho teremos a participação do nosso líder da União, ele vai abrir a Bíblia conosco. Porém, eu queria lembrar que a igreja de Atos, segundo Atos 9:31, era uma igreja que crescia constantemente. Essa igreja, ela passava por um período onde ela experimentava paz, ela experimentava andar na companhia do Senhor. Eu queria ler com vocês, se você tiver aí, acompanhe comigo, diz assim, a igreja passava por um período de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada no Espírito Santo e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja que cresce constantemente em número, uma igreja que pregava o evangelho sem impedimento algum. Não foi sempre assim, você se lembra, né? Eram brigas, picuinhas, estavam divididos, um querendo estar à esquerda, outro à direita, preocupados com cargos e funções, mas foi depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, nos 10 dias de oração, que eles, unidos, saíram para cumprir a missão. E esse é o nosso desejo, a nossa oração para todos nesta noite, para o nosso campo, a Associação Norte de Rondônia e Acre. E eu quero, claro, agradecer também pastor Eli, pastor Jefferson, pastor João, que tem estado conosco em todos os momentos de treinamento, desde o treinamento de Ariquemes, Jaru, aqui em Porto Velho, agora em Ariquemes. E só para você ter uma noçãozinha, Tátila, vamos rodar um videozinho aí de um desses treinamentos, onde eles estavam presentes conosco e vocês também estavam conosco nos nossos IDES 2025. Foi muita bênção, muita orientação, muita instrução. Obrigado a pastores e líderes por terem vindo e fazer essa linda festa e levar materiais, orientações. Agora, hoje, vamos alinhar tudo para termos um 2026 repleto de grandes bênçãos. E essa equipe de líderes estão comprometidos em ser uma igreja para o mundo. É isso aí, uma igreja para o mundo, uma igreja fortalecida, uma igreja comprometida, uma igreja que vai ver Jesus voltar. Por isso quero convidar você a fechar os seus olhos e falarmos com Deus nesse momento.
Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Estamos iniciando esta live na certeza que o Senhor é o nosso Criador, Salvador e Mantenedor. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque nossos pastores e líderes estão comprometidos em pastorear a igreja, em ensinar a eles o senhorio de Cristo e levá-los a colocar Deus em primeiro lugar. Abençoe toda essa live, todas as orientações, e agora, ao abrir a tua palavra, o pastor Tinchai possa falar inspirado por ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, olha, nós temos a alegria de ter nessa live hoje a participação do nosso líder, pastor Tinchai da União Noroeste. Ele esteve conosco no treinamento aqui também, em Porto Velho, e vai poder falar a todos nessa noite sobre a importância do diagnóstico espiritual. Você sabe o que é um diagnóstico espiritual? Como preparar um diagnóstico espiritual? Quais os benefícios de um diagnóstico espiritual? Então, estejam atentos. Ele também vai abrir a palavra e vai nos dar as orientações necessárias para a gente avançar e sermos fortalecidos, especialmente também nesta área da fidelidade. Nosso desejo é nessa noite mostrar também a integração que há entre esses departamentos que foram convocados hoje. Lar e Família, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Jovens, Ancionato, todos integrados na missão para avançarmos e ter uma igreja ainda mais forte, santificada e consolidada na pregação do Evangelho. Lembrando que se você tiver perguntas, no final abriremos um espaço para perguntas e respostas. Pastor Tinchai, meu querido amigo, pastor e líder, seja bem-vindo mais uma vez à Associação Norte de Rondônia e Acre. Aqui estamos comprometidos, viu, em preparar uma igreja para o mundo. Pastor, quero poder chegar a todos. Oportunidade, obrigado por nos dar estes momentos para poder chegar ao coração, para poder falar ao coração de nossos diretores de mordomia, como também, quem sabe, deve estar um ancião aqui presente, um membro que quer conhecer, saber o que a gente faz, como a gente trabalha, talvez o ancião que ele acompanha ao diretor de mordomia da igreja, como também aos integrantes da EDMC. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui participando deste ID, deste treinamento que visa ajudar no trabalho que será desenvolvido este ano 2026, especificamente na ANRA. Muito bem, pastor. A alegria é toda nossa e temos certeza que depois de tanto planejamento, tantos materiais, tanto treinamento, tanta oração, agora é hora de colocarmos a mão na massa, né? Temos dito aí que se queremos fazer algo que nunca foi feito, precisamos orar como nunca oramos, mas também precisamos trabalhar como nunca trabalhamos. E já sabemos que quando nós trabalhamos, só nós trabalhamos, né? Mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Então, entendam, queridos amigos, nós trabalhamos na adição, mas Deus trabalha na multiplicação. E esse é o nosso desejo como Associação Norte de Rondônia e Acre. Queremos que Deus multiplique as bênçãos na nossa vida em 2026 e possamos avançar e crescer no número de doadores, no número de verdadeiros adoradores, no número daqueles que estarão se preparando para morar com Cristo nas mansões celestiais. Ok? Pastor Tinchai, agora, amigo, é com você. Obrigado, pastor Renato, uma vez mais. Queridos líderes, diretores de mordomia, integrantes da equipe distrital de mordomia, como mencionei, ancião, talvez algum membro da igreja local que quer aprender, que quer saber um pouquinho mais. Realmente nós estamos muito felizes porque você se conectou, porque você, mesmo estando cansado,
pelo trabalho que você desenvolveu ao longo do dia, ou talvez nem conseguiu fazer o trabalho de tantas outras coisas que você tinha que fazer. Mas obrigado por separar este momento, este tempo, para se conectar, para conhecer, saber o que nós, como líderes de mordomia, neste caso, como líder de mordomia deste campo, como também o pastor Renato e a administração do campo, gostariam de desenvolver na ANRA. Mas antes de apresentar algumas dicas, algumas orientações sobre o trabalho e todo este ID, vai ser apresentado algumas estratégias, alguns projetos para elevar o nível espiritual da igreja. E nesta noite, na verdade, não é manhã, nesta noite, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e versículo 24. Veja só o que a palavra de Deus, neste capítulo, neste livro, nos diz. Até um texto conhecido, talvez muitos de vocês já decoraram este texto, mas veja só o que a palavra de Deus diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja só, queridos amigos, quão importante, quão especial é que a gente, para poder servir ao Senhor como deve ser, possamos fazer um diagnóstico. Aqui nós percebemos, à luz da palavra de Deus, ele, neste caso, o rei Davi, ele queria ser avaliado, ele queria a aprovação de Deus, porque ele estava vivendo num contexto muito difícil, onde a sua honestidade estava em jogo, onde a sua lealdade estava em jogo, onde sua fidelidade a Deus estava em jogo. E as pessoas que estavam ao redor dele estavam acusando ele, que ele não era honesto, que ele não era uma pessoa leal. Então, humanamente, eh, podemos dizer, ele estava perdido. Mas, como todo fiel filho de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, e neste caso, Davi, ele recorreu a Deus, ele buscou a Deus. Porque, de fato, todas essas falas que estavam falando, ou todos esses comentários que que estavam sendo feitos a respeito de Davi, ele estava ficando triste. E porque como ele poderia adorar a Deus de verdade? Como ele poderia dizer, Senhor, eu estou te adorando em espírito e em verdade? E porque as pessoas, os líderes daquela época, achavam que ele não era leal, que ele não era honesto, que ele não era fiel. Então ele pediu a Deus para que pudesse fazer um diagnóstico espiritual dele. E o texto diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Em outras palavras, Senhor, veja só, o Senhor é a única pessoa que pode me conhecer, porque o Senhor é onipresente, omnipotente, porque justamente no contexto desse capítulo está mostrando os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus. Veja só, as pessoas acham que me conhecem, mas não me conhecem. Mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem sou, porque eu quero fazer as coisas de maneira direita, de maneira correta, e sem sua avaliação, sem seu diagnóstico, eu acho que eu não vou ser feliz, porque humanamente não sou uma pessoa qualificada. Mas eu quero, Senhor, saber do Senhor como eu estou, como eu me encontro, qual é minha situação, porque eu quero fazer as coisas
como o Senhor estabeleceu na sua palavra. É verdade, eu falhei, é verdade, eu me equivoquei, é verdade, eu não fiz as coisas de maneira correta, é verdade, Senhor, que em algum momento eu segui a meu coração, mas, Senhor, eu não quero mais que isso aconteça. Eu quero honrar ao Senhor, eu quero glorificar ao Senhor. E nesse contexto, o diagnóstico espiritual foi muito importante. E Deus mostrou para ele que diante dele, ele tinha um coração conforme o coração de Deus. E queridos amigos, veja só, para que nós possamos ajudar a nossa igreja, para que nós possamos fortalecer a vida espiritual de nossa igreja, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber como ela está. E veja só, nesse contexto, o diagnóstico espiritual é muito importante. Eu não sei quantos de vocês já visitaram um médico, por exemplo. E acredito que eu esteja falando com a maioria das pessoas já visitaram um médico. Crianças já visitaram um médico, bebês já visitaram um médico. Maiormente a gente vai para o médico para ele saber, para ele nos dizer o que nós temos. A gente sente dor no corpo, a gente sente dor no peito, ou em alguma parte do nosso corpo, mas a gente não sabe. A gente está com febre, mas a gente não sabe qual é o motivo do problema dessa infecção. Então a gente vai para o médico, mas maiormente o médico, para saber, para conhecer, ele vai fazer um pedido de um exame de sangue. Dependendo. eh, Dependendo do problema de saúde que nós estamos apresentando, talvez ele peça uma ressonância, talvez ele peça um ultrassom. E a partir desse diagnóstico, ele vai dizer o que nós temos que fazer. A partir desse diagnóstico, ele vai dizer que medicamentos, ou que terapia, ou se eu preciso de fisioterapia, não, dependendo da situação, dependendo do diagnóstico, talvez ele vai dizer, veja só, o seu problema é o seu estômago, você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa mudar sua alimentação, enfim. Mas, a partir desse diagnóstico, nós começamos a usar os medicamentos, começamos a tratar o problema. E na igreja, queridos amigos, não é diferente. E veja só, nós como líderes de mordomia, como integrantes da equipe distrital de mordomia, como ancião, como líder do Ministério da Mulher, enfim, nós precisamos ajudar a igreja a crescer espiritualmente. Porém, se a gente não conhece, não sabe, como nós vamos poder ajudar? E nessa circunstância, nós precisamos fazer um diagnóstico espiritual. Precisamos fazer um diagnóstico espiritual. Por exemplo, se a gente não tem um diagnóstico espiritual, nós não vamos saber o que a igreja está precisando. Às vezes, talvez, nós estamos apresentando apenas uma teoria doutrinária. Mas como pastor saber para eu não apresentar uma teoria doutrinária para elevar o nível espiritual da minha igreja? Pois eu vou ter que pastoreá-la, né? Eu vou ter que ouvi-la, eu vou ter que escutar a essas pessoas para que quando eles recebam o alimento, realmente eles possam crescer como pessoa, eles possam crescer na vida cristã. Talvez, quando você faça seu diagnóstico espiritual, você perceba que sua igreja, ela precisa fortalecer a identidade da sua igreja. Então, eu vou apresentar o sábado, talvez eu não precise apresentar o sábado, talvez eu precise apresentar
a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Talvez eu não precise, a igreja não precisa disso. Talvez a igreja precisa fortalecer o aspecto da liderança. Talvez a outra prioridade que nós temos, que é as novas gerações, discipulado. O diagnóstico espiritual nos ajuda justamente a ver qual é a necessidade de nossa igreja. Por exemplo, eu quero aqui, através de algumas vistas, eu quero compartilhar com vocês um diagnóstico espiritual, que sem dúvida nos preocupa, mas ao mesmo tempo nos desafia. E veja só, eu quero aqui apresentar esse diagnóstico. Só um pouquinho, o compartilhamento. Parece que agora eu já posso. Obrigado aí, meninos. Obrigado, obrigado. Sou aqui. Deixe-me, deixe-me ver se está tudo certo aqui. Parece que está tudo certo. Agora vou compartilhar. Então, a gente veio falando do diagnóstico espiritual. E veja só, eh, eu fiz um diagnóstico espiritual de nossa união, neste caso em relação a doadores da igreja, né? E, e eu percebi que, como igreja, nós temos um desafio a superar. E eu creio, com a ajuda de Deus, eh, com o diagnóstico correto, nós vamos superar esse desafio. Porque Deus é poderoso. Veja só, nós perdimos 10% de doadores o ano passado, em comparação a, nesse caso, o ano passado, 2025, em comparação ao ano 2024, correto? E nós temos aqui, na Associação Norte de Rondônia e Acre, 10%, correto? Mas, pastor, como eu faço isso? Como eu consigo fazer isso? Veja só, eu tenho dito que o tesoureiro e o diretor de mordomia têm que trabalhar juntos. Tem que trabalhar juntos. O tesoureiro, ele pode nos fornecer esses dados. Mas por que a vida espiritual da igreja está caindo? Por que o envolvimento da igreja não é mais o mesmo? E existe uma comissão para que possa trabalhar estes aspectos. E esta comissão maiormente está conformada por ancião, pelo primeiro ancião da igreja, está conformado pelo tesoureiro, pela secretária da igreja e pelo diretor de mordomia. Em alguns casos, eh, apenas quem conforma esta comissão é as pessoas, os integrantes, as pessoas administrativas da igreja, os anciãos, tesoureiro e secretária. E podemos convidar a essa reunião o diretor de mordomia para ajudar a fazer esse trabalho. Então, vocês podem perceber que o apoio dessas pessoas, o envolvimento dessas pessoas é muito importante. Porque se está um ancião, sem dúvida, está o pastor da igreja local. E isso ajuda muito, né? Nós temos o tesoureiro, que ele mexe com os dados da igreja. E quando nós falamos de um diagnóstico espiritual, tem apenas a finalidade de ajudar, de ver as estratégias, os métodos que nós vamos usar para fortalecer a vida espiritual. Porque, a meu modo de ver, queridos amigos, a gente se envolve pouco, por exemplo, no trabalho missionário, ou às vezes a gente não se sente motivado. Desde meu ponto de vista, é um problema espiritual. É um problema espiritual. Por exemplo, a gente não tem forças para
fazer o culto pessoal, o culto familiar, é um problema espiritual, né? E nós precisamos trabalhar como líderes da igreja para ajudar aos nossos membros a crescerem espiritualmente, correto? E nesse contexto, eu quero apresentar algumas dicas para elevar, para fortalecer o crescimento espiritual da igreja. A primeira delas é elevar o nível espiritual da igreja. Elevar o nível espiritual da igreja, que cada membro possa caminhar ao lado de Jesus, que cada membro possa conhecer a graça de Deus, que cada membro possa visitar a cruz do Calvário, porque apenas eu posso dizer, se nós visitarmos, na verdade, a cruz, o nosso coração, a nossa vida será reavivada. E aí, inúmeras, há várias ações que nós podemos executar na igreja, né? Vigílias, podemos aproveitar as madrugadas de poder, nós podemos também aproveitar os sábados na igreja, retiros, enfim, várias estratégias que possam nos ajudar a fortalecer a vida espiritual. Por exemplo, hoje nós temos um projeto maravilhoso que mudou de nome. No passado era 10 dias de oração e 10 horas de jejum, agora é 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Uma estratégia poderosa para elevar, para fortalecer o nível espiritual da igreja. Outro ponto muito importante, queridos amigos, você que está me escutando, é fortalecer a unidade da fidelidade. É, quando eu me refiro a fortalecer a unidade da fidelidade, eu estou falando que tanto os líderes como os membros possam falar a mesma linguagem. Se os membros ainda não falam, mas pelo menos a liderança tem que falar essa mesma linguagem. Porque se nós não falarmos a mesma linguagem, nós vamos continuar fortalecendo o egoísmo em nossas igrejas. Por exemplo, quando nós não seguimos a palavra de Deus, neste caso, de pregar a palavra de Deus tanto em nossa região como no mundo todo, nós estamos fortalecendo o egoísmo na nossa igreja. E eu estou me referindo especificamente, por exemplo, quando nós direcionamos nossas ofertas, nós estamos sendo egoístas. Porque a mensagem de Deus diz que nós devemos ser as testemunhas de Deus em Jerusalém, em Samaria e os confins da terra. E quando Jesus veio a morrer, que a oferta, porque ele é a oferta, ele não veio apenas por um grupo de pessoas. Ele veio a morrer pelo mundo todo. E Deus quer que possamos ajudar a fortalecer a unidade da fidelidade em nossas igrejas. Outra dica, queridos amigos, e que eu mencionei, o diagnóstico espiritual. Uma vez feito, essa deve ser apresentada à igreja, à comissão diretiva da igreja, né? E um detalhe muito importante, deveria ser o terceiro ponto da comissão diretiva da igreja. Primeiro ponto, evangelismo. Segundo ponto, secretaria. E terceiro ponto, mordomia, juntamente com tesouraria, correto? Nós temos aqui o quarto ponto, abordagem correta, aberta e permanente. Veja só, queridos amigos, não desaproveite para que o sábado de mordomia, agora chamado Adoração Mais, que daqui a pouco o pastor Renato vai explicar para vocês, aproveite esse sábado para falar, para elevar o nível espiritual da igreja. Acredito que não está errado falar de dízimos e ofertas, mas de maneira correta. De maneira correta. Sendo transparentes. Isso é muito importante. Outro ponto, outra dica que pode ajudar a desenvolver, a fortalecer o trabalho, e até mencionei, eu trabalho em equipe com a tesouraria. Trabalhe,
você, como diretor de mordomia, trabalhe junto com o tesoureiro, orem juntos, planejem juntos, sonhem juntos. Porque quando nós trabalhamos separados, quando nós trabalhamos cada um por seu lado, cada um por seu canto, não dá certo. Não dá certo. Eu, por exemplo, sou líder de mordomia da minha união. Eu sou bem colado do meu tesoureiro, bem colado e vamos sonhando juntos. E eu animo a vocês, se você já trabalha, louvado seja Deus, parabéns. E se ainda não, vamos trabalhar juntos. Outra dica muito importante, quando eu estava no distrito, me ajudava muito, né? Entregar cartas de parabéns aos doadores, né? Eu fazia de maneira semestral. Outra dica, tenha uma rede de pastoreio permanente. Veja só, nós queremos aproveitar o sábado de mordomia, chamado Adoração Mais, à tarde, queremos aproveitar para visitar aos membros. Queremos aproveitar para fazer uma visita pastoral. Uma visita pastoral. E desde já, organize sua igreja, organize seus anciãos, líderes de pequeno grupo, professores da escola sabatina, para que possamos fazer esse pastoreio, ou talvez possamos trabalhar a nível da comissão diretiva da igreja. Outro ponto muito importante, e eu fazia isso na minha igreja, e eu acredito que na sua igreja pode dar certo, fortalecer o momento do ofertório nos cultos da igreja. Queridos amigos, esse momento deve ser um momento muito especial, muito solene, porque a pessoa que está devolvendo sua oferta, devolvendo seu dízimo, ela está entregando um pedaço da sua vida. Até posso me atrever a dizer, está devolvendo sua vida. Então, esse momento tem que ser muito especial. E eu animo aqui a vocês a não cantarem o mesmo hino. Mudem de hinos. Mudem de hinos. Porque às vezes parece que esse momento já está todo no automático. E nós precisamos fortalecer esse momento do ofertório. E aqui, para terminar, queridos amigos, eu sei que a NRA, em nossa união, são os campeões, mas ainda nós podemos continuar crescendo, porque nós temos ainda menos dos 50% dos membros que doam pelo CBN. Isso quer dizer que nós temos ainda uma porcentagem a crescer. E veja só, aproveite os sábados de adoração mais, aproveite os concílios distritais que seu pastor organiza, fale com ele, oriente, motive a usar o CBN. Esta é uma forma também muito importante para fortalecer a fidelidade, para fortalecer a missão da igreja. Porque, como vocês sabem, temos recursos, nós vamos ter mais igrejas plantadas, nós vamos comprar mais terrenos, nós vamos ajudar a remodelar as igrejas, a melhorar as igrejas, mas quando não temos, é difícil. E é interessante, talvez muitas pessoas visitam sua igreja e eles não têm o dinheiro, mas se você ensinar a usar o CBN, essa pessoa pode se envolver, pode adorar a Deus através das suas ofertas. Então, queridos amigos, algumas dicas e não deixe de fazer o diagnóstico espiritual na sua igreja. Tenho certeza que você será grandemente abençoado. Davi o foi, foi abençoado. E eu acredito que também nós, a igreja, vai ser grandemente abençoado, porque nós vamos trabalhar conforme a necessidade da igreja. Talvez nós estamos falando um assunto que não precisa ser falado, porque eles conhecem, sabem e até estão vivendo, já estão vivendo. Mas talvez precisa outra coisa, outro tema, outro assunto a ser tratado. Então, que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê sabedoria, poder dos altos céus, para você fazer um trabalho, não conforme
sua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Não para o pastor, não para a associação, mas para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Cristo Jesus a cada dia o cubra com sua graça, o abençoe com sua graça, com seu poder. Deus abençoe a cada um de vocês. Ok, pastor, muito obrigado, pastor Tinchai, por essas dicas valiosas. E olha só, o pastor Tinchai vai continuar, tá, né, pastor? Até o final aqui da nossa live, porque a gente ainda tem algumas mais orientações para passar para cada um de vocês, líderes, mas o pastor Tinchai vai continuar aqui, porque ao final nós teremos aqui um momento para tirar suas dúvidas. Então aproveite aí o chat, né, do YouTube, para mandar a sua pergunta, a sua dúvida. Aproveite. Quero relembrar também, temos o link aí do formulário para o sorteio. Nós temos aqui brindes especiais, viu? Então, segura aí, fique até o final. Quero chamar aqui novamente o pastor Renato Seixas, que vai continuar fazendo, né, dando, na verdade, orientações para os nossos líderes. Pastor, gostaria de saber primeiramente do senhor quais são as ações deste ano, né, que vão ajudar aí a liderança, a igreja, no fortalecimento da fidelidade. Muito bem, Tátila. Quero também agradecer ao pastor Tinchai pelas dicas, pelas ideias preciosas, por abrir a palavra de Deus e nos inspirar. E é claro, nós queremos uma igreja assim, uma igreja que avance, uma igreja que cresça constantemente, uma igreja que possa conquistar, né, esse cuidado com as novas gerações, com os novos conversos, uma igreja forte na identidade, uma igreja que esteja promovendo liderança, uma igreja que esteja cuidando, né, como já dissemos, das novas gerações e fortalecendo o discipulado. Então vamos lá, queremos falar um pouquinho sobre os projetos, né, para 2026, nossa equipe que vai nos ajudar a mostrar para vocês que para crescermos como queremos, nós precisamos começar tudo com oração. Por isso estamos aí diante dos 10 dias de oração. Esperamos que todos estejam envolvidos, que haja muita oração em casa, nos lares, nas igrejas, de madrugada, quem sabe em lugares especiais, praças, presídios, que seja um momento de grande clamor durante os 10 dias e depois 355 mais dias de oração. Você já sabe, queremos um forte movimento de visitação durante esses 10 dias, porque precisamos começar com oração, ok? Tudo certinho então? Conseguimos compartilhar aqui as ações para o fortalecimento. Não sei, nossa equipe, se a gente consegue ter aqui a imagem, ok? Muito bem. Nossas ações, então, para fortalecer a fidelidade começam a partir de projetos simples, projetos que vão nos ajudar a trabalhar com as famílias, trabalhar com as igrejas, trabalhar com adolescentes, jovens, adultos, para que a gente possa avançar na questão da fidelidade. Bom, não está avançando aqui, nós vamos avançar do que está na mente mesmo e no coração, não é isso? Veja bem. Primeira atividade que nós precisamos fortalecer, juntamente com vocês, é o sábado de mordomia cristã. Nós precisamos agora, Vinícius, me ajuda aí, voltar um pouquinho. Sábado de mordomia, ele passou a ter uma nova nomenclatura. Passa a se chamar Adoração Mais. E o que é esse Adoração Mais? É algo que vai além do que um culto no sábado, um sermão de 30, 35 minutos. Queremos algo mais nesse Adoração Mais. E o que é que teremos a mais? Uma meditação do pôr do sol, culto com a família, o projeto Mesa Apostas, agradecendo a Deus por ser o nosso Criador, Salvador e Mantenedor. Claro, no sábado, uma escola sabatina abençoadíssima, um sermão poderoso, testemunhos maravilhosos, projeto especial aí com o Ministério da Criança, vocês vão conhecer daqui a pouquinho na adoração infantil. À tarde, visitação, fortalecendo então o pastoreio, os laços entre líderes e membros. E no domingo, algo muito especial. Mas agora eu quero
chamar aqui comigo a nossa líder do Ministério da Mulher, porque nós estamos em parceria para esse projeto Adoração Mais. Nós já tivemos no concílio pastoral um momento em que a professora Michele, a professora Gláucia fizeram lá conosco o Mesa Posta na sexta-feira do concílio e já começamos a ver aí, professora Gláucia, pelo campo vários pastores realizando esse projeto. Mas conta para nós, afinal de contas, o que é Mesa Posta? Qual é a importância e a relevância desse projeto dentro desse contexto do Sábado de Adoração Mais? Olá, olá, pastor. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando nessa live. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estar aqui conosco. A Mesa Posta, a experiência do sábado, é um momento oportuno para a gente vivenciar a nossa identidade. A chegada do sábado é dia de celebrar, é dia de festa. E dia de festa, como é que você se porta? Como é que você se organiza? Nada melhor do que estarmos ali à mesa, em família, para ter esse momento de conversa, de louvor, de oração, de interação. E essa é a nossa proposta para receber o sábado, ter uma mesa diferenciada, aonde cada sexta-feira, para receber aquele sábado, você vai compor itens sobre a mesa, itens esses que sejam incomuns. Você não vai colocar o que você sempre coloca no dia a dia, mas para o sábado, para receber o sábado, itens específicos, somente para receber o sábado. E temos a caixinha, ó. Essa caixinha não é caixinha da promessas bíblicas, de versos bíblicos. Não, ela é uma caixa com perguntas interativas para se fazer entre a família. Quer ver um exemplo dela? Olha aqui, ó, a gente tem a pergunta: quem é a pessoa mais importante que você já conheceu? E aí você vai distribuir uma dessa por família, cada um vai dizer qual foi a sua pergunta, dar a sua resposta. Você vai ter lindas surpresas em saber coisas maravilhosas ali entre família. Não é bom esse momento, né? Então vamos ter essa mesa posta, receber o sábado com alegria e satisfação. É isso, pastor Renato, é essa proposta de ter a experiência do sábado com o coração na presença do nosso Deus. Muito obrigado, professora Gláucia. Essa parceria já é uma parceria de sucesso, porque você sabe, sábado de mordomia agora é Adoração Mais, e ele começa quando o sábado começa, sexta-feira, ao pôr do sol, com mesa posta. Depois, nos pequenos grupos, uma lição especial falando sobre mordomia, e no sábado, escola sabatina super especial. E logo após a escola sabatina, vem o momento ali do sermão, mas temos um momento todo especial no início ali do sermão, né? Temos Provai Verde, mas temos uma outra parceria também que já é um sucesso com o Ministério da Criança e do Adolescente. Aqui está conosco a professora Neisa para nos falar um pouquinho sobre a parceria que temos tido para cuidar das novas gerações e colocar no coraçãozinho deles o amor ao Senhor Jesus. Boa noite, pastor Renato. Obrigada pelo convite. Que carinho, que acolhimento especial tem as crianças da igreja quando a adoração infantil acontece. E a equipe da EDMC e Mordomia Cristã tem pensado nisso. Isso é muito bom. Nós estamos felizes porque também com essa parceria estamos integrados na missão para salvar essa geração, para ver Jesus voltar, salvar as novas gerações. Esse é o nosso objetivo. E que bom saber que no sermonário tem uma história preparada para esse momento, não é isso? Especialmente para as nossas crianças, né? E muito legal, eu fiquei encantada de saber que nessa equipe Distrital de Mordomia Cristã, vocês têm também uma pessoa que trabalha diretamente com as crianças, que conta a história nesse dia de sábado, quando vocês estão visitando as igrejas. E isso é especial, isso é incrível, isso é acolhimento. E dessa maneira nós estamos levando a Bíblia para as crianças de forma muito atraente. Nós sabemos que quando as crianças veem outras coisas, se interessam por outras coisas, a Bíblia ela pode ser deixada de lado. Então, quando ela é trazida de forma muito especial, as crianças se interessam pela verdade. Isso é
Maravilhoso. Que maravilha. Então, vocês estão vendo aqui com a professora Glaucia, a gente trabalha a identidade, a questão do sábado, e com o Ministério da Criança a gente está trabalhando em novas gerações. Obrigado, EDMC, diretores de mordomia, mas isso não vai acontecer se não tiver um bom sermão de mordomia. E aqui quero fazer um pedido especial do coração. Querido ancião, você que nos acompanha nessa noite, não deixe de lado os sábados de mordomia. Preciso que você ajude os diretores de mordomia a valorizar esses sábados. Olha aí, 14 de fevereiro, 7 de março, 18 de abril, 9 de maio, 20 de junho, 18 de julho, 15 de agosto, 5 de setembro, 31 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro. Essas datas, eu diria para você assim, é pecado imperdoável mexer nessas datas, tá bom? Nos ajude aí para que esse sábado de mordomia seja uma grande bênção. E uma vez por ano, né, em algum mês do ano, a EDMC vai passar aí na sua igreja, fazendo o projeto da EDMC para o ano, que é Uma Igreja para o Mundo. Receba a nossa EDMC com muito carinho, apoie e dê realmente suporte para que eles possam fazer um grande trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem, eu preciso da ajuda da nossa equipe porque parece que travou aqui, mas já vamos avançar. Olha, mas o sábado de adoração mais não termina. No sábado, no final do dia, pode fazer uma parceria com o Ministério Jovem, porque, como disse Moisés ao faraó, não queremos ir sozinhos, queremos ir com nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Então, podemos fazer parceria com eles também no sábado à tarde e domingo pela manhã. Nós queremos realizar as madrugadas de poder, porque, como já disse a professora Glaucia, eu acompanhei na live dela, os 10 dias de clamor, eles vão acontecer, mas precisamos ter 355 dias de oração. E um dos projetos para fortalecer a oração é o Madrugadas de Poder, e aí você tem o sermonário para os 12 domingos do ano, onde teremos Madrugadas do Poder. Sempre um domingo depois do sábado de mordomia. Conto com você, querido diretor de mordomia, querido ancião, EDMC, Ministério da Mulher, para avançarmos nesse projeto. E em maio, teremos aquele projeto especial que é chamado de Santa Convocação, mas esse ano ele recebe também o nome de 10 dias de reavivamento espiritual. O título do livro esse ano, escrito pelo pastor Josué de Castro, é Tudo por Amor a Ele. Os livros já foram separados, já foram enviados, já estão chegando aí no distrito, vão chegar nas igrejas, um livro por família. Pastor, quando a gente vai lançar esse projeto? Está aí na tela. Dia 25 de abril. É o dia de fazermos um culto especial, um sermão especial, de colocarmos os livros ali e orar não somente pelos livros, mas pelas famílias que estarão lendo esses livros. Nesse mesmo dia 25, teremos a nossa segunda live do ano, às 15 horas, com toda a União Noroeste para o lançamento desse projeto. Começamos lendo o livro juntos no dia 30 de abril e vamos até o dia 9 de maio, um capítulo por dia. Todos os dias ali com uma motivação especial de oração, algum destaque do capítulo do dia, um resumo em áudio, mas de 6 a 9 teremos a meia semana de mordomia, que vai terminar no dia 9 de maio com uma linda festa das primícias em cada uma de nossas igrejas. Então, nós queremos contar com vocês para que nesse momento da Santa Convocação, dos 10 dias de reavivamento, tenhamos um grande movimento de visitação, e aí estão os materiais com orientação sobre visitação e o outro que você vai usar na casa das pessoas. E o manual sobre o que é Festa das Primícias, como organizar uma Festa das Primícias, qual é o passo a passo para uma Festa das Primícias. Todo esse material também entregamos agora já nos IDs e estamos enviando também para os pastores. E é importante que nesse dia de Festa das Primícias, entendamos que não é somente um ato de levar uma cesta de frutas, não é simplesmente usarmos, quem sabe, roupas como o povo de Israel usava, não é simplesmente colocar algo que relembre a sua profissão atual em pleno século XXI, mas é colocar o coração sobre o altar e levar dízimos e ofertas para o Senhor. Em parceria, então, durante esse projeto dos 10 dias de reavivamento, novamente o Ministério da Criança vai entrar conosco com esse material,
O Dono de Tudo. É uma revista especial para os pais, uma revista para as crianças e um cofrinho todo especial, onde a criança vai poder colocar dízimo, oferta, um valor que ela vai guardar e um valor que ela vai dar para os necessitados, ok? Então assim a gente fecha esse projeto chamado Adoração Mais. Mas as parcerias não param por aí. Eu quero chamar aqui agora o meu amigo pastor Paulo, ele é o nosso ministerial, mas também é líder do Lar e Família. E esse ano de 2025, já fizemos uma parceria, não foi isso, pastor Paulo? Realizando o projeto Restaurando a Santidade. Em vários distritos aconteceu esse projeto. E 2026, vamos continuar com essa parceria, aproveitando ali o final de semana da família, que tem um tema especial, tem sermões especiais. Mas este ano, olha aí, pastor Paulo, temos uma roupagem nova para o projeto Restaurando a Santidade. E só para os nossos pastores e amigos e líderes saberem, quem preparou as mensagens desse ano? Doutora Rosana Alves, a doutora Camila Russo, pastor Eli e pastor Renato prepararam aí Restaurando a Santidade no casamento, no discipulado, na fidelidade e na missão. E pastor Paulo, eu penso que o que nossas famílias mais precisam é isso, restaurar a santidade, não? Sem dúvida, pastor Renato. Pastor Renato, ontem você estava lá em Brasileia, Olha. e agora já está aqui, né, nesse momento. Ok? Meu microfone estava desligado, pastor. Agora. Pastor Renato, é uma alegria poder estar contigo, com nossos líderes aí na área da mordomia, na área infantil, família também, né? Nós estamos juntos. Pastor, nós sempre estivemos juntos, né? Porque não existe mordomia se não houver família, né? A mordomia a gente vive na família. Sem dúvida. Né? É os pais com os filhos, né? Como você mencionou, esse ano, ou todos os anos, nós temos aí o encontro, o final de semana da família. E nós, pastor, nessa parceria, vamos usar esse final de semana aí na sua igreja para trabalhar esse tema da santidade, né? A gente precisa ter esse momento, né? E a gente vai conversar agora, né, pastor? Como é que vai acontecer isso? Né? Você sabe que Ellen White tem uma citação onde ela diz assim que, de uma forma especial, ela diz assim, a mordomia é a ferramenta de Deus para salvar a sua família. Então, estamos nessa parceria, né? E alguém pode pensar, puxa, pastor Paulo está entrando na área de mordomia está entrando na área de lar de família. Não, estamos em parceria, né? E pastor, o tema que a divisão enviou, que vai ser trabalhado na Semana de Família, ele pode ser mantido, não é verdade? Ele pode ser pregado quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã e sábado e domingo à noite, né? E que momento, então, nós entraremos com esse material, unindo líderes de família e líderes de mordomia? Pastor Renato, eu entendo, eu penso que a gente tem que entrar realmente na área um do outro, né? A gente tem que viver. Mordomia faz parte de toda a parte da família, as áreas da família. Esses 4 temas que o pastor Renato apresentou, é muito interessante, pastor, eu refleti sobre esses temas, viu? Esses 4 temas. Vivendo ou restaurando a santidade no casamento, né? O casamento, o casal precisa viver isso, né, na família. Depois no discipulado, porque aí eu entendo que alcança os filhos, né? O principal discipulado é no lar, né? É no lar, pastor. Então eu achei assim muito interessante, viu? Parabéns aí por essa ordem aí que acontece nessa distribuição. Depois do casal, né? O casamento, vem ali o discipulado, os filhos, depois vem a fidelidade de maneira mais abrangente, né? Toda a família vivendo isso, ou as famílias. E esse ano uma novidade, pastor Aleixo vai gostar. Pastor, é a parceria, né? A parceria, né? Pastor Abraão também, restaurando a fidelidade na missão. Queremos, pastor Paulo, as famílias se preparando para sair e realizar projetos missionários. Pastor, se você me permite, nós, na área da família, temos percebido que as famílias que se envolvem na missão e têm a fidelidade bem organizada, elas permanecem mais na igreja, elas são mais envolvidas na igreja. Os casais que se envolvem tanto na mordomia quanto na missão, eles têm uma resiliência maior diante dos problemas. Eis aí um motivo, pastor, para que os nossos líderes possam olhar para a igreja, lá na sua atuação, lá como bons mordomos, líderes dessa área, e ter essa parceria com o Ministério da Família,
né, e olhar as famílias de maneira diferenciada, né? Vai ser uma grande bênção. Apenas lembrando que o programa de quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã e domingo é para toda a igreja. Mas o programa do sábado à tarde é um momento especial para os casais, porque queremos casais realmente sendo restaurados. Pastor Paulo, Pastor, suas palavras finais, Finais. incentivando aí essa parceria família e mordomia. isso. Como o pastor Renato disse aqui, né, acabei não mencionando, mas o final da família, ele acontece de maneira natural, o material já existe, né? Agora, sexta, sábado e domingo, né, vai ser disponibilizado pelo Departamento Lar e Família, mas o material que o pastor Renato preparou com essa equipe, o presidente e os demais, Rosana Alves, né, só gente de nível aí, né, pastor? E esse material vai ser utilizado também em parceria com o Ministério da Família, Mordomia, no momento da tarde, para que haja essa investida aí. Um não parceria. exclui o outro, né? Não, Acaba jamais. complementando. Se completa. Que Deus abençoe grandemente. Pastor Paulo, muito obrigado, viu? Muito Deus obrigado. abençoe. Agora, nós vamos ter, assim, um momento muito especial. Quero convidar aqui novamente a nossa amiga, a nossa jornalista Tátila, que tem algo muito especial para todos nós. E já já a gente volta com mais novidades para vocês. Tátila, o que você tem para nós aí, Tudo Tátila? bem, pastor. Trouxe aqui uma água para o senhor, viu? Obrigado. Hidratar aqui, ó. Importante. Você que está aí Obrigado. acompanhando essa live, aproveite também para beber sua água. Pastor, eu trouxe um aqui só, porém, é só uma demonstração. A gente vai fazer um sorteio agora, mas a gente tem sorteio no final novamente, É né? só para aguçar. Exatamente, só para dar um gostinho aqui para você. Só que aí primeiro eu vou sortear um copo térmico e tem isso aqui, que é um removedor de bolinhas de roupa. Você sabe que o retiro está se aproximando, né? E eu vi ali que tem bastante brinde, tem uma garrafa muito bonita, tem aqueles kits assim de viagem, com negócio de banho, negócio de Escolhidos a porta-escova. dedo, Tátila. Escolhido a dedo, pastor. Ei, pensado, ó. Pensado para esse final de semana, né? Crente que viaja, acampamento, Quem nunca vai servir ficou pra com a você. bolinha agarrada na roupa, né? É. Aí vai servir para você levar para o seu retiro, né? Que retiro é difícil você passar roupa, viu? Mas pelo menos você garante, ó, roupa sem bolinha. Então a gente vai primeiro. E para onde vai esse brinde? Então a gente vai descobrir agora, pastor. Primeiro a gente vai sortear um copo térmico. Vamos lá? Quem será? Quem será? Laurides Carvalho, da Igreja Central, Distrito Cujubim. Olha aí, um abraço, irmão Laurides. Próximo agora a gente vai com esse removedor de bolinhas. Jane, só deu mulher até agora, viu? Jane Carla, Igreja Central, Distrito Boca do Acre. Olha aí, Boca E aí, do pessoal, só Acre. quero dar mais um recadinho Sim. sobre o sorteio. A gente vai trazer outros sorteios lá pro final. Mas eu tô achando que eu tenho que chamar o pastor Paulo, talvez o Vinícius, para ajudar, porque você vindo aqui só tá dando mulher no sorteio, né? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Mais um Ó, abraço para pastor, todas elas, né? Isso. Aí, pastor, sabe o que eu quero dizer? É que a gente também vai sortear depois um passador de slide. É mesmo. Olha aí que benção. Um passador de slide e também um comentário bíblico adventista. Uau! Então a gente vai ter tudo isso. Então, ó, você que, né, ainda não colocou seu nome, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Continue aí. Pronto. Continue aí. Ah, pastor, queria fazer uma pergunta. Sim. A gente está falando aqui sobre fidelidade, mordomia. Quais são os planos? Como que a gente consegue manter? A gente está falando de fidelidade, né? A gente falou sobre fidelidade, as dicas aí para como trabalhar, mas como manter esses novos conversos, pastor, na igreja? É Olha, algo muito importante. Eu jogo a pergunta a e saio Tátila correndo. vem dar presente e vem trazer pergunta difícil, né? Queridos, sabe que 2025 a NRA batizou mais de 100 pessoas a mais do que 2024. Eu digo assim, louvado seja o nome do Senhor. E 2026 estamos sonhando em mais de 4.000 novas almas. 4.000 novos conversos, mas nós precisamos cuidar desses novos conversos. Nós precisamos ajudá-los a dar os primeiros passos, a se fortalecer, a permanecer ligados na videira, não é? E você vai lembrar comigo que esse projeto especial, Crescendo em Cristo, é um projeto que já existe há algum tempo e nós precisamos, assim, avançar nesse projeto
para crescer ainda mais, melhorar, fortalecer esta caminhada. Então, juntos, todos os campos da União Noroeste, sob a liderança do pastor Tinchai, nos reunimos, oramos e trabalhamos algumas coisas juntamente com os nossos líderes da União, da Divisão Sul-Americana. Então, atualmente, nós temos, olha, um material especial do Crescendo em Cristo para adultos, mas nós temos também o Maranata, que é o Crescendo em Cristo para jovens, e nós temos 2 materiais muito especiais para o Ministério da Criança e Ministério do Adolescente, que vai fortalecer esta caminhada cuidando das novas gerações e dos novos conversos. Já está aí na tela, né? Mas está aqui também ao vivo e a cores, o material já está pronto, impresso. Professora Neisa está aqui dizendo que você, professora do Ministério da Criança e do Adolescente, deve acompanhar no mesmo momento em que acontece o Crescendo em Cristo para os adultos. Quando deve acontecer esses projetos do Crescendo em Cristo? Sempre, queridos, depois das grandes colheitas que temos no nosso campo. Depois da Semana Santa, Evangelismo de Abril, depois da Missão Caleb, depois do Batismo da Primavera e Evangelismo do Ministério da Mulher. É quando a gente batiza mais pessoas, então vamos juntar todo esse pessoal e cuidar deles. Uma dica, você pode convidar pessoas que se batizaram há 1, 2, 3, 4, até 5 anos, obrigado. Até 5 anos, porque elas vão ser fortalecidas através desse material. Eu tenho aqui na tela, aparecendo para você, um folder com todas as dicas, o que é a classe do Crescendo em Cristo, como ela funciona, quais são os passos para serem implementadas. E uma dica, viu? Muita gente pensando que ela só pode acontecer no sábado pela manhã, no horário da escola sabatina. E pelo contrário, ela pode acontecer em outros horários alternativos para que professores possam acompanhar, então, e trabalhar com esses novos conversos. A novidade está aí na tela. É que esse ano nós queremos um discipulador para cada pessoa que foi batizada. Cada novo converso. Ele vai para a classe do Crescendo em Cristo, mas ele não vai sozinho. Ele vai com um discipulador. E esse folder, querido pastor, diretor de mordomia, apenas lembrando, ele deve ficar com o discipulador, que vai receber também esses outros 4 folders que aparecem aí na tela, ok? Através desses 4 folders, nós queremos formar na vida do novo membro 4 hábitos que vai fortalecer a sua caminhada cristã e o seu preparo para a eternidade. Vai acontecer assim, ó. O discipulador, na semana 1, vai visitar, leva o folder, estuda com o novo converso e vai procurar desenvolver nele o hábito do culto pessoal e culto familiar. Na terceira semana, ele vai visitar e vai estudar com ele o segundo hábito e vai desenvolver nele o hábito da obra missionária, vai fazer o teste dos dons e levá-lo então a desenvolver os seus dons para ganhar mais almas para Jesus. Na quinta semana ele faz outra visita ao novo converso e agora trabalha com ele aspectos da fidelidade, dízimo e pacto. E na quarta e última visita, na sexta semana, ele desenvolve então com esta família, com esse novo converso, o hábito do pôr do sol, professora Glaucia. Ele vai ensinar para essas pessoas como fazer a mesa posta. E ele vai, quem sabe, convidar essa pessoa, essa família, para fazer um pôr do sol juntamente com eles. E você vai ter também esses envelopes que você vai poder entregar para os novos conversos. E depois marcar aquela formatura bonita do Crescendo em Cristo. Ali está um convite especial para o novo converso, convidar seus parentes e amigos para a formatura do Crescendo em Cristo. E talvez você possa estar dizendo, pastor, é muita informação, é muita coisa, mas na revista Mordomo 5 Estrelas, você tem tudo que nós falamos em detalhes. Então nós mandamos uma para cada igreja da Associação Norte de Rondônia e Acre, uma para cada pastor, para que você não fique por fora, que você não tenha dúvidas, você corre ali, você pode olhar todos esses projetos e ao realizá-los, você marca pontos e no final do ano você pode ser um diretor de mordomia 5 estrelas. Ei, gente, olha, eu não quero diretor de mordomia 3 estrelas por aqui, hein? Todo mundo caprichando, vamos ser diretor de mordomia 5 estrelas. E para ajudá-los nisso,
Junto com a União, estamos trazendo para esse ano a Escola de Mordomos. A Escola de Mordomos, ela tem um propósito específico, é capacitar líderes para compreender os princípios bíblicos fundamentais da mordomia cristã. É também equipá-los para ensinando-os, para que eles possam ensinar outros e liderar a congregação, as práticas divinas da fidelidade. Então, você, diretor de mordomia, você da EDMC, você, professor da classe do Crescendo em Cristo e demais líderes, fiquem atentos, porque o objetivo está bem claro. Queremos pelo menos 60% dos líderes participando da escola e sendo investidos, formados. A primeira aula vai dar o conceito geral, a segunda aula vai falar sobre a natureza e a missão do líder na igreja local, a terceira aula vai falar sobre como realizar o trabalho da mordomia na igreja local. A quarta aula vai tratar sobre como realizar o diagnóstico espiritual. O pastor Tintiai hoje falou, mas deu umas pinceladas por causa do tempo. Mas na Escola de Mordomos você vai ter em detalhes as orientações sobre como realizar o diagnóstico espiritual. Você vai ter na quinta aula visitas para salvar. E na sexta e última aula, as justificativas dos não dizimistas. E como trabalhar essas justificativas para que eles possam entender o senhorio de Cristo. Você não pode perder Escola de Mordomos, que começa em abril com as inscrições. Em maio tem a primeira aula, o Start, e esta aula vai ser para toda a União no mesmo dia. E depois as demais aulas online, e em novembro estamos encerrando, e em dezembro fazendo formatura com todos vocês. As aulas podem ser virtuais e presenciais, e contamos com todos vocês, ok? Nós queremos agora saber o seguinte, Tátila, chegaram perguntas, dúvidas, tem alguma coisa que podemos esclarecer? Temos mais brindes por aí para os nossos pastores e líderes que nos acompanham. Você que está conosco, tirou aquela foto bonita, mandou já no grupo, manda para nós aqui também, para que a gente possa estar divulgando aí a sua participação. Olha, pastor, estou aqui acompanhando, viu? Muitos comentários, muita gente gostando do que está ouvindo, das orientações, mas pergunta, dúvida, acho que foi bem esclarecedor, né? Ninguém mandou pergunta, pastor. Então tá tudo. A gente entende que a pessoa entendeu tudo, né? Vai ser uma bênção, tudo vai andar. Mas, queridos, enquanto a Tátila está dando mais uma olhadinha, você já ficou aí com o telefone e o e-mail da Ângela, secretária da Mordomia. Vocês também têm o nosso contato, têm o nosso telefone. Estamos à disposição de vocês, para que tenhamos um ano de grande crescimento. Estamos sonhando, Tátila, com 15% de crescimento no número de doadores e 15% no crescimento nos valores, dízimos e pactos. Mas também queremos crescer no cuidado com as novas gerações, queremos formar mais líderes, queremos discipulá-los, porque queremos ter uma igreja com uma identidade mais forte. Todo mundo sabendo que somos adventistas do sétimo dia, aqueles que creem e temem o Criador, Salvador e Mantenedor deste imenso universo. Muito bem, pastor. Então, galera aqui comentando, falando que as novidades são ótimas, que está tudo muito claro. Olha que bênção. Então, que bênção, né? Então, a gente já pode partir então para o sorteio. Sorteio, vamos ver então quem... vamos para o nosso sorteio. Infelizmente, agora eu não trouxe nenhum brinde. Eu vou pedir ajuda aqui do Vinícius. Vinícius, traz um kit. Um kit, não sei como é o nome, kit viagem, kit de banho, alguma coisa do tipo. Para retiro novamente? Eu quero relembrar o retiro, ó, para viagem. Pastor Bruno e Pastor Hélio estão nos devendo, que a gente só está dando pente para retiro, né? Tem até pente aqui, ó. Olha essa garrafa. Para ninguém bonita, ficar desidratado. Exatamente. Você já bebeu sua água aí, viu, pastor? Olha, eu tô lembrando, bebe sua água aí. Aqui também é dica de saúde, momento de saúde, né? Então vamos lá. Quem será? Que rufem os tambores. Vamos lá. Eu vou ter que ler. Da Igreja do Bosque, olha aí. Souza, Igreja do Bosque. Abraço, pastor Francimauro. O kit. Aí em seguida a gente vai... Não, agora vai ser a garrafa. Vamos para a garrafa. Pronto. Próximo ou próxima, né? Joicerli Oliveira. Assis, Distrito Brasil. Cruzeiro do Sul, pastor. Cruzeiro do Olha Sul. só. Vamos para mais um kit. Quarta região.
Mais um kit aqui, ó, de banho, um kit de viagem. Marilene França, distrito de Humaitá, Amazonas, minha Olha aí, conterrânea. Humaitá. Abraço aí, pastor Edeí. Agora vamos para mais um. Tem meu nome aí nesse sorteio? Ih, pastor, o senhor se inscreveu Mas- no formulário? Olha, vamos lá. Se o senhor não se inscreveu, pastor, não vai estar. Poxa vida. Removedor de bolinha vai para Vai. Rosa Maria, lá do Distrito da Floresta. Professora Neisa vai me ajudando. O que mais temos aí? Ok, agora a gente vai para o comentário. Não, Comentário bíblico ou Comentário primeiro bíblico. passador de slide? passador de slide. Passador de slide vai ajudar muito a turma a fazer os Com seminários. nas certeza. igrejas. Vai ser Vai bem. para ela. Elivete Desidério, acho que acredito que seja que fale assim. Distrito de Brasileia. Estávamos Igreja lá Alberto ontem, de né? Castro. Ide de Exatamente, Brasileia. ontem. Parabéns, Elivete. E agora o comentário bíblico, pastor. Andréia Bolson, distrito. Eu acho que eu conheço. Setor Acho que eu conheço essa 3. Andréia, viu? Distrito de Ariquemes. Parabéns a todos. Maravilha. Isso aí, pastor. Maravilha. Então nós. Que benção, um abraço aí, pastor Alexandro, né? Setor 3 ali. Exatamente. Aliás, um abraço para todos os pastores, desde Jaru a Cruzeiro do Sul, passando aí por Boca do Acre, Humaitá, Guajará-Mirim, um abraço para todos. Um carinho Eu tô muito rindo grande, aqui. né? O povo falando aqui, ó. Só tem mulher nessa live. Nada para Tancredo Neves. Poxa vida, gente. Quem sabe na próxima. Na próxima. Olha, 25 de abril é nossa próxima live, tá bom? Mais uma vez agradecendo a todos vocês, agradecendo a nossa administração, que está sempre conosco, apoiando, e agradecendo nosso querido líder da União Noroeste, pastor Tinchai, a quem eu gostaria de convidar para fazer para nós a oração final, né? Ah, A problemas gente não conseguiu técnicos, reconectar não ali. deu certo, É. continuar. Ok. Então, eu posso fazer a oração final, mas poderia ter Pode, aqui pastor. a presença e a alegria de ter aqui conosco os nossos convidados dessa noite? Vamos lá, pastor Podemos ter aqui a Paulo. professora Glauce, professora Neisa, pastor Paulo, já agradecendo Brenda, Vinícius, nossa equipe técnica, que estiveram conosco. Essa parceria já deu certo. E vamos continuar assim todos juntos, integrados, trabalhando em prol da mordomia cristã, que nada mais é, não é, pastor Paulo, Glauce, Neisa, do que trabalharmos o senhorio de Cristo na vida de cada pessoa. É colocando Deus em primeiro lugar que nós vamos avançando. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, por termos tido esse momento especial de orientações, de esclarecimentos, por entender que o Senhor cuida da sua igreja, que o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor cuida de uma forma especial da liderança da tua igreja, do ministério da tua igreja, e juntos, Pai, nós queremos só uma coisa: ter uma igreja mais consagrada, mais fortalecida, mais comprometida. Uma igreja com uma identidade forte, com líderes fortes, cuidando das novas gerações, discipulando os novos conversos. E tudo isso, Pai, tem a mordomia para integrar todos os departamentos. E nós te louvamos e pedimos para todos nós as bênçãos e a companhia dos teus anjos e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um tchauzinho para os nossos queridos líderes. Um grande abraço, viu? Tudo de bom. Fica com Deus.